As cartas de Paulo, também conhecidas como epístolas paulinas, são registros fundamentais do Novo Testamento. Escritas para igrejas e líderes cristãos, elas tratam de fé, esperança, amor, conduta moral e o plano de Deus para a humanidade. Cada carta tem um contexto específico. Algumas corrigem erros, outras fortalecem a fé ou orientam comunidades em meio a perseguições. Mais do que simples textos antigos, elas se tornaram manuais da vida cristã, oferecendo princípios que continuam transformando gerações. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas será que a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Romanos capítulo de número 3, verso 3. Que maravilha essas meditação todos os dias. É para edificar a nossa vida, é para transformar-nos espiritualmente em pessoas cada vez melhor. E você não perdeu a explicação desse versículo do capítulo 3, verso 3. Está na descrição desse vídeo, esse e os demais. Deixa o seu like, se inscreva, compartilha para que possamos ser edificados e edificar pessoas. E agora nós vamos ler Romanos capítulo de número 3, verso 4, 5 e 6. Só que antes, eu gostaria que você, juntos, nós pudéssemos falar com o nosso Deus para nos dar direção, para nos iluminar, porque eu tenho visto que esses dias têm sido dias de bênção, e eu sei que tem levantado problemas, lutas, dificuldades, mas eu quero que você continue orando e persistindo nessas meditações diárias, porque tem edificado você e através de você vai edificar a sua casa. Não esmoreça e continue firme. Hoje nós vamos, agora nesse momento, ler o capítulo 3, verso 4 juntos. Vamos lá? Naturalmente que não, ainda que todos sejam mentirosos, Deus não é. Lembra-se de que está escrito que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdade e justiça, não importando quem as discutam. Paulo responde enfaticamente, de maneira nenhuma, ou seja, a infidelidade humana nunca pode afetar a fidelidade de Deus. Ele cita os Salmos de número 51, eu imaginei que seria o de 151, não, é o Salmo 51, a partir do verso de número 4, mostrando que mesmo quando o homem é culpado, Deus sempre é verdadeiro e justo. Deus é a fonte de toda a verdade e justiça, Ele nunca falha. Salmo 51, 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás justificado quando falares e serás puro quando julgares. Esse versículo nos lembra que mesmo na falha humana, Deus sempre permanece justo. Quando falhamos, devemos reconhecer a justiça de Deus em seus julgamentos. Ele nunca erra ou é injusto. Precisamos confiar na sua justiça perfeita e buscar o arrependimento sincero. Sabe, reconhecer que Ele sempre é verdadeiro, mesmo quando somos falsos. Porque infelizmente a falsidade, ela parte do ser humano. Romanos capítulo 3, verso 5 diz assim: mas se as injustiças que cometemos servem para ressaltar ainda mais claramente a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Esta é a maneira de algumas pessoas falarem. Paulo antecipa uma objeção que poderia surgir. Se nossa injustiça destaca a justiça de Deus, então por que Deus nos julga com a ira? Se a nossa falha revela a perfeição da justiça de Deus, não seria injusto Deus nos punir? Paulo está abordando uma linha para relacionar, errônea, que tenha
justiça ou justificado o pecado pela justiça divina. Um cuidado que nós devemos tomar. Por que nós devemos tomar? Porque nós podemos pensar que isso seria como um jogo, e na verdade, isso aí está mostrando a parte de Deus e a parte humana, que eu posso dizer, a santidade de Deus e a falha humana. A ideia de que a transgressão humana revela mais claramente a justiça de Deus não é uma justificação para o pecado. Como Paulo ensina em Romanos 6, ele fala: continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma pergunta que Paulo fala. E na verdade a mensagem mesmo diz: de maneira nenhuma. O pecado nunca deve ser visto como uma forma de glorificar a justiça de Deus. Olha que bacana, né? Então isso tira a tese de que poderia ser uma manobra, um jogo ou algo semelhante que a nossa natureza possa pensar. E a reflexão que nós devemos ter para a nossa vida é: não devemos jamais usar a graça e a justiça de Deus como uma desculpa para os nossos pecados. Mesmo que Deus seja glorificado pela a justiça dele ao lidar com o mal, isso não diminui a gravidade do pecado. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos lutar contra o pecado, não usá-lo como pretexto para justificar as nossas falhas, as nossas faltas e até mesmo os problemas dos nossos sentimentos. Toma muito cuidado com isso. Romanos capítulo de número 3, verso 6, diz assim: é claro que não. Então que tipo de Deus seria ele para não tomar conhecimento do pecado? Como é que ele poderia julgar alguém? Paulo continua rejeitando a ideia de que Deus seria injusto ao aplicar a sua ira. Presta muita atenção como Paulo, ele traz com muita clareza. Ele afirma que Deus julga o mundo com justiça e, portanto, não poderia ser acusado de injustiça, ou punir o pecado seria uma injustiça. Deus é justo em seu julgamento e o pecado humano não altera a sua retidão. Coloca isso dentro do seu coração. Jamais o pecado humano vai alterar a retidão de Deus. Deus nunca será acusado de injustiça, pois ele é a fonte de toda justiça. Está lá em Salmos, capítulo de número 9, verso 8. Fala de como Deus julgará o mundo com justiça. Deus age de acordo com a sua natureza perfeita e justa. E a reflexão que nós devemos trazer para a nossa vida é: devemos confiar em Deus como um juiz justo, mesmo quando não entendemos completamente seu juízo. Sabemos que Ele é bom e justo em toda a sua decisão. Isso nos chama a viver com uma reverência e uma obediência, sabendo que o juízo de Deus é inevitável e perfeito, sabendo que Ele é reto e justo em todos os nossos caminhos, que na verdade é o caminho dele que Ele quer que a gente trilha. Coloca dentro do seu coração e saiba que todos os dias nós vamos meditar, parar, analisar, para crescermos espiritualmente e transformar, porque essa mensagem que estamos meditando, o Espírito Santo usou Paulo para exortar os cristãos na época, e hoje o Espírito Santo está nos exortando para que possamos ser pessoas melhores e não pessoas religiosas, sabe, combatendo um ao outro com ira e raiva, mas mostrando o poder de Deus. Você gosta dessas meditações? Continua todos os dias meditando conosco. E não vamos ficar só para a gente não, vamos levar também para o maior número de pessoas. Compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu like, veja se você já está inscrito para você não perder nenhuma meditação. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, que Ele continue abençoando você e toda a sua casa. Um beijo no seu coração e hoje eu quero deixar uma frase com você: mar calmo não faz bom marinheiro. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima meditação.